nome é Armando Matos, eu sou artista plástico e curador e responsável pelo Projeto Concreto, que em 1991 foi criado para proteger e divulgar a obra do artista Paulo Roberto Leal, falecido em 1991. A gente tem uma conexão agora com o Instituto Cultural Gilberto Chateaubriand, através do núcleo de pesquisa proposto para o desenvolvimento de atividades em torno da produção e da criatividade da obra do Paulo inicialmente. Esse projeto se desmembrará na sequência, através de um projeto do próprio Instituto, mas essa proposta inicial ela parte da ideia e do conjunto de trabalhos do Paulo que estão dentro da coleção Gilberto Chateaubriand, do núcleo que existe dentro da coleção Gilberto Chateaubriand de obras do Paulo Roberto Leal. A gente, inicialmente, vai tratar de trabalhos dos anos 70, em especial das obras armadas, as séries Armagens e Desarmagens, e Desmovens, que são trabalhos de arte interativa, participativa, na qual o espectador atua junto com a obra. Essa é a proposição do Paulo durante o período inicial de sua produção. Paulo, ele começa a se relacionar com a arte através do Roberto Pontual. Ele é convidado para fazer o dicionário de artes plásticas que o Roberto Pontual estava organizando, se eu não me engano, para o Jornal do Brasil. E aí ele entra também em contato com o Osmar Dillon, que era ex-companheiro do Roberto. E, a partir daí, o Paulo começa a ter esse contato com a arte, porque o Paulo era economista, trabalhava no Banco Central. E ele tinha amigos no Banco Central que eram amigos do Roberto Pontual. Que tinham casa em Búzios também na época, então tinha uma coisa meio social e teve esse envolvimento, eles tinham essa parceria. E o Paulo começa a trabalhar com arte, começa a mexer com papel por conta, né, da bobina de papel das máquinas de calcular. Hoje em dia a gente não tem mais isso, né, porque tudo está digital, mas a gente está falando de final dos anos 60, quando as máquinas de calcular tinham uma bobina. A bobina era o que dava o recurso de você ver o cálculo, era onde ficava gravado aquele cálculo da máquina no banco. Né? As máquinas tinham essa finalidade, elas faziam o cálculo e aquele cálculo aparecia na bobina. E essa bobina ia se acumulando atrás da máquina, na medida que a máquina ia fazendo o cálculo, a bobina ia enrolando, desenrolando, né? E formando um monte de papel atrás que dava uma forma, criava uma forma, que são essas formas que a gente vê na obra do Paulo dentro dessas caixas de acrílico de parede, que são as armagens. Inicialmente, o Paulo monta uma caixa muito primária, digamos assim, porque era uma caixa de madeira, um fundo de Eucatex, e elas tinham duas fendas na parte superior, uma na parte superior direita e outra na parte inferior esquerda, por onde essa bobina entrava e saía. E dentro desse espaço se formava esse amontoado de papel, nessas volutas de papel, como elas se formavam, exatamente da mesma forma como elas ficavam atrás da máquina de calcular, em que o Paulo usava para fazer, enfim, ele era economista, usava as máquinas no banco no trabalho. Então, a partir daí, ele passa a perceber e a se interessar não tão necessariamente só pelo papel, mas pelas gramaturas do papel, pela ductibilidade, ou seja, pela reação física que os materiais têm na sua formação. Né? Então, um papel mais grosso tem uma dobradura diferente de um papel mais fino, ou de um plástico, ou de um acetato. E o Paulo passa a experimentar essa variedade de materiais dentro de caixas de acrílico, na sequência. A gente está falando que os primeiros trabalhos do Paulo datam de 1969.
A gente vai ver aqui, eu vou mostrar para vocês, essa caixa inicial, que é de 1969. É uma caixa sem título, a princípio, mas ela é a que vai gerar essas armagens e as desarmagens, porque, a princípio, as armagens são fixas. O papel fica dentro de caixas de acrílico, né, fixo, são trabalhos de parede, geralmente, né? E as desarmagens são os papéis que ficam dentro de caixas de acrílico manuseáveis. A gente aí já está entrando nos anos 70. Com esses papéis, quer dizer, com essa intimidade que o Paulo cria com os papéis, essa pesquisa que ele vai fazer, dessa ductibilidade, ele vai ser selecionado com uma série de trabalhos para a Bienal de São Paulo de 1971. Em 1971, a Bienal era de 72, mas ela tinha uma pré-bienal que aceitou inscrições ou indicações, e o Paulo foi premiado nessa Bienal e tinha um espaço logo na entrada do prédio em que ele usava papel craft, que já tem uma gramatura diferenciada do papel da bobina, e que ele passa a criar volumes de parede com esse papel. Já isso a gente está falando em 71, nessa mesma sequência, ele vai fazer essas caixas de acrílico manuseáveis, usando tanto o papel quanto a fita metalóide, que é um plástico que tinha cor, é um plástico que a base é prata e que, por cima dessa base, a indústria aplica cores, vermelho, azul, verde. É um material muito utilizado para carnaval. Naquela época, eu não sei para que se usava, mas ele tinha uma finalidade muito decorativa. E aí ele passa a fazer essas caixas. E tem uma intimidade também, não só do papel e do manuseio, por conta das descobertas do próprio Paulo, mas também do diálogo com Osmar de Lombo, que é um poeta neoconcreto que também utiliza, né, o manuseio do material, a intervenção do espectador na criação da obra. Então, essa intimidade de conhecimento com Osmar de Lombo e com Roberto Pontual, que, na verdade, era uma pessoa que tinha muitos contatos, ele escrevia para o jornal, era crítico do Jornal do Brasil, foi curador de algumas bienais. Depois o Roberto muda para Paris e fica lá, faz diversas exposições e morre em Paris, né? Então, essa relação do Paulo, eu acho que a gente pode dizer que foi um acaso, digamos assim, uma descoberta, uma curiosidade do Paulo em uma percepção nessa relação dele com um trabalho que não tinha nada a ver com arte, que era o trabalho dele no banco, e acoplar isso ao conhecimento que ele vinha adquirindo no meio da arte, né? Com o Paulo e com os outros artistas todos. Só para exemplificar, a gente tem aqui uma bobina. É uma bobina original de época, que era do Paulo. Isso era uma bobina de máquina de calcular, que era o que ele usou inicialmente. Então, assim, a gente tem a caixa, existe a caixa de madeira, e existem as bobinas. E esse trabalho é um trabalho efêmero, ele é descartado. À medida que a bobina vai sendo mexida dentro da caixa, o papel vai sendo jogado fora, porque ele não tem como voltar a ser bobina de novo. Então, a gente mantém uma bobina original e a gente tem uma outra bobina que a gente usa dentro da caixa para apresentar o trabalho, que é montado e desmontado sempre. Essa série vai gerar os trabalhos da série Armagem. Um deles está aí na Fazenda, né? No Instituto. Na sequência, o Paulo vai fazer as desarmagens, que são peças manuseáveis em caixa de acrílico, né? A intenção, como eu falei, é que o espectador tenha acesso ao trabalho e possa criar esse movimento da obra dentro da caixa. Ele fez isso. Esse papel é um metalóide, está dando reflexo na caixa, mas eu vou tentar melhorar aqui para a gente. Porque o metalóide e o acrílico também reflete.
E assim, ele usou, esse é o metalóide, mas tem outros materiais. Aqui a gente tem 3 tipos de material dentro dessa caixa. A gente tem um papel couché, um papel verger e um tecido. E essas volutas que se formam embaixo do trabalho aqui, né, não sei se dá para perceber perfeitamente, tentando achar uma inclinação melhor para poder mostrar, é exatamente as inclinações, as volutas que se formavam com o papel da bobina, na medida que o papel ia saindo de dentro da caixa. Essas são os desmóveis. E ele fez esses objetos com vários materiais, diversos materiais. A outra série, que são as armagens e as desarmagens, as armagens são os objetos de parede, e as desarmagens são as caixas também manuseáveis. Aí, no Instituto, uma das peças é essa, né, dessa série, que tem essas volutas já não em fita contínua, mas em fitas que formam essas volutas que são presas, coladas ou fixadas com grampeador. Elas também são móveis, elas se mexem dentro da caixa, né? E o Paulo usava o acrílico translúcido, que dava essa sensação de névoa, embaçava um pouco a imagem. Essa caixa, por exemplo, ela tem os dois lados. Um lado é opaco e o outro lado é transparente. Esses objetos foram feitos em série, de até 100 exemplares. Algumas dessas peças foram reeditadas para a Mostra do Paulo no Centro Cultural Light em 2000, para que as pessoas pudessem manusear as peças, né? Porque foram refeitas a partir do modelo do artista. Essa caixa é completamente transparente, né? A outra tem um lado transparente, um outro leitoso, e as laterais pretas, e essa é completamente transparente. Então, essas duas sequências, numa a gente tem essas volutas que se formam, porque se a gente olhar um desmóvel, a gente vê aqui, ó, essa forma daqui foi a forma que ele selecionou, né, que parece um yin e yang, né? Aqui, essa peça aqui, essa forma aqui, é a mesma forma, é essa forma. Né, que é esse formato. A gente, quando vai comprar papel na papelaria, coisa para a escola, para criança, para a escola, para o ano escolar, as pessoas, papel disso, papel daquilo, a pessoa enrola o papel. E na hora que você enrola, se você perceber, o formato que fica é esse formato dessa voluta que o Paulo selecionou, né? Dentro da apreensão do trabalho dele, dessa forma, ele elege esse formato, que é esse formato que parece um yin e yang, que é exatamente quando você enrola o papel dentro, quando você olha o papel de frente, você vê essa voluta. Ele fez várias instalações, inclusive na Bienal de São Paulo, tinham caixas muito grandes, e esses rolos inteiros e compridos, sem cortar, porque aqui eles são cortados, ficavam em alturas diferentes, fazendo um plano no piso, dentro de uma caixa. Eu vou apresentar mais 2 exemplos desse trabalho, dessa sequência de trabalhos com o papel. Vou mostrar agora uma armagem, né? A gente vê as desarmagens, a gente vai ver agora uma armagem e vai ver essa caixa da bobina. A gente tem uma armagem, como eu falei, a gente pode ver, também tem reflexo aqui, tentando, tá. Ó, é o mesmo formato que tem dentro das caixas, só que aqui as imagens, as formas estão presas. Essa caixa, ela pode ser girada, né? Assim, assim, assim e assim. Ih, ficou mal.
Deu para entender essa? Porque a caixa ela não tem uma posição só. O Paulo usava a caixa de... Quer dizer, você escolhe. Eu escolhi colocar ela assim, mas ela pode ser de cabeça para baixo, ela pode ser veio aqui, e ela se formou de várias maneiras. Né? O Paulo usou... E esse aqui é em papel craft, que é uma peça da Bienal de São Paulo. O acrílico não é leitoso, ele é um acrílico fumê cinza. E ele fez várias. Essas peças são em tiragem de 5 exemplares, cada uma delas. Na sequência, ele fez essas peças, o papel sendo colorido e criando formas dentro disso. Então, a metade podia ser de papel azul, a outra metade podia ser de papel branco, um quarto podia ser de uma cor, o outro quarto de outra cor, e os outros 2 quartos também de uma outra cor. Então, ele foi brincando com isso. Tem uma série de trabalhos que as imagens vão ser apresentadas para vocês de outra forma, né? As fotografias da série. Vamos então agora para o outro trabalho, ou seja, o trabalho de 1969, que dá origem a todos esses trabalhos. Essa é a caixa inicial, tá? Aqui é a bobina, né? Aqui uma das fendas por onde corre o papel, e aqui embaixo a gente tem uma segunda fenda por onde correria o papel para ele descer. Então, o papel ele vai ser desenrolado, né? Porque ele vai puxar e esse papel vai formar essas volutas que o papel... Era essa a imagem que o Paulo tinha atrás da máquina de calcular. A bobina a máquina sendo movida, a bobina ia desenrolando atrás da caixa e ia se acumulando com o peso do papel. Ela ia formando essas volutas, e foi daí que surgiu toda a série de trabalhos de armagens e desarmagens e de desmóveis dos anos 70, do início dos anos 70. Esse papel, ele puxava, né, até a bobina acabar, esse papel ia descendo para o chão, ou não, isso aqui é uma opção, né, mas ele pode ir se estendendo, né, e a bobina pode se desenrolar e ocupar o chão todo. Tem fotos de época desse trabalho que vão ser apresentadas também para vocês poderem entender como é que isso acontecia naquele momento, como é que ele utilizou e criava a partir daí. Tanto o papel pode ser desenrolado completamente e partir para o chão, né? Criar formas de tensão como essa que a gente acabou de criar. Na medida que você vai mexendo nesse papel, ele vai evoluindo para formas diversas. Então, é um trabalho aberto. E, na verdade, ele é composto dessa caixa de madeira, com a mesma largura da bobina e da bobina de papel. Acabava a exposição, o papel era descartado, porque existia muito dessas bobinas no mercado, isso era uma coisa comum. Hoje em dia, você não encontra mais isso, porque você não tem mais essas máquinas. Se tiver que definir essas obras do Paulo dos anos 70, elas podiam entrar numa categoria abrangente que seria dos objetos, né? Aquilo que não é nem pintura, nem desenho, nem gravura. Ela é um objeto que, na época, era muito utilizada a palavra múltiplo. Esses trabalhos eram múltiplos, eram reprodutíveis, eram peças com tiragem. Então, se usava muito essa... Você vê, inclusive, em mostras coletivas de época, assim, múltiplos. Aí todas essas peças apareceram como múltiplos. Hoje, a categoria mais assim, que eu vejo que categoriza melhor esse trabalho é a palavra objeto. São objetos, porque não estão nem dentro de nenhuma categoria clássica de produção de arte, desenho, gravura, pintura, escultura. O que a gente vai ver acontecer é que o Paulo vai partir para a escultura nos anos 80, por exemplo. Tem algumas peças do Paulo que estão na área externa do Instituto, que é uma regata. Uma tem o título de regata e a outra é uma peça sem título. Eu não tenho referência de título da peça. Não sei se ela está catalogada
no museu ou no instituto com algum título, mas as referências que eu tenho dessa peça, até porque é uma peça única, que é uma peça composta de 6 unidades, é um políptico, né? A outra tem 5 peças, a regata tem 5 peças, que são as cores primárias, o vermelho, o azul e o amarelo, o preto e o branco. Na outra, nessa que eu digo que não tem título, ela tem também a cor verde, que também não era uma cor muito comum que o Paulo usasse. O Paulo passa a usar cor a partir dos anos 80, porque até então, quer dizer, não que ele não tenha usado cor antes, nas armaduras, que são do final dos anos 70, início dos anos 80, ele vai usar o vermelho, em alguns casos vai usar o azul também, sempre de forma utilizando a cor monocromática, ou seja, o trabalho com uma cor só, que é o vermelho, o azul, o cinza e o branco. São as cores que ele usa nessa série já do final dos anos 80, do final dos anos 70, início dos anos 80, que são as armaduras. A partir dos anos de meados de início assim 82, 84, ele vai passar a usar a cor na série, principalmente em 86, a cor fica muito forte. 85, 86, a cor fica muito forte na série Rios Iriguidum. E a regata, essa escultura que está aí no jardim, ela faz parte dessa série, Rios Iriguidum, que ele usa ícones da cidade do Rio de Janeiro, né? O Pão de Açúcar, a Lagoa Rodrigo de Freitas, a Ponte Rio-Niterói, o Corcovado, o Morro da Tijuca. Ele intitula os trabalhos com essas referências ao Rio de Janeiro, que são as referências anteriores de título, a gente percebe que são um pouco mais abstratas, digamos assim, mais subjetivas, né? Armadura, armagem, desarmagem, são títulos mais que têm digamos, uma leitura mais, entre aspas, abstrata da situação. As outras já têm referências mais específicas, né? O Pão de Açúcar, quer dizer, você olha para a imagem, ainda que ela seja uma imagem construtiva, é uma imagem que compreende a geometria para construir essas imagens, né? O Corcovado, a ponte, você tem essa referência que vai sinalizar para essa imagem. Ou a palmeira, ainda que ela não esteja ali como uma representação de uma palmeira realmente figurativa, ela tem uma referência e você consegue enxergar nessa geometria essas formas. Então, a cor fica muito forte nos anos 80, né? Que é exatamente o momento do movimento. 84, 86 é a época de explosão da geração 80, 1984, quando Paulo volta de Paris e, com o Marcos Lontra, que era diretor do Parque Lage na época, eles criam o projeto da geração 80 ali, que é o momento do retorno da pintura. Então, tem toda uma proximidade, né, dessas duas situações. O Paulo usar a cor, e a cor está voltando, a pintura voltar nesse momento, né, meio como um contraponto à arte mais fria, conceitual, que era uma arte dos anos 70. Né? Então, os anos 80, na obra do Paulo, tem essa característica. Até o final, até a morte do Paulo, em 91, o Paulo passa a usar cor. Né? Tem uma paleta muito reduzida, poucos azuis, poucos verdes, muito vermelho, laranja, cádmios, preto, amarelos, de várias nuances, mas basicamente isso. Ele usou, em algum momento, ele usou tons mais claros, mais esbranquiçados, assim, o azul bebê, o rosa bebê, um amarelo mais pastel, cores mais pastéis. Então, a cor ela aparece na obra do Paulo já a partir do meados dos anos 80. E eu vejo muito essa referência também com a geração 80, esse momento de retomada da pintura, desse movimento que tinha toda uma característica de retomar a arte como uma coisa mais viva, mais alegre, e não uma coisa tão circunspecta da arte conceitual, né? Com elementos, com formas e com poucas cores, uma redução de repertório no que tange a cor
afetividade, a emoção mais restritas. Que essas peças, a maior parte delas, porque também são tiragens de 5 exemplares, né? A regata foi editada por uma galeria no Rio de Janeiro, tiragem de 5. A maior parte delas está em casas que ficam à beira do mar. São sempre fixadas no chão, como está aí, ela está numa fazenda, mas a regata tem uma referência direta às regatas que acontecem na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Eu lembrei de uma coisa que ele falou para mim, na época da geração 80, que eu fui perguntar para ele, porque tinha acontecido uma coisa com o meu trabalho na mostra, e acho que rasgou alguma coisa assim, eu não me lembro o que foi, alguém pisou em cima, eu não me lembro qual foi a situação. E aí eu fui falar com ele, que eu não sabia o que fazer, se eu consertava, o que eu fazia, se eu deixava do jeito que estava, se aquilo, como do Champ, como a quebra do vidro do Champ, se aquilo fazia parte da obra. Ele falava, Armando, arte não tem que dar trabalho, arte tem que dar prazer. Joga fora e faz outro. Paulo não tinha essa história de vamos consertar. Faz outro. Ele não tinha esse preciosismo, né? Ele era sempre muito livre na criação, né? Ainda que nos anos 70 tivesse um certo rigor da forma por conta do neoconcretismo, né? Do concreto e do neoconcreto, todos esses movimentos mais racionais, ele tinha... É só ver essa obra, A Desarmagem, como ela é lúdica, como ela fazia um sucesso absurdo naquela época. As tiragens foram como é que se diz? Foram esgotadas. Paulo fez 100, você vê as caixas numeradas com 100. E o que ele fazia vendia, porque tinha um apelo muito sensual, né? Um apelo que as pessoas gostavam daquela brincadeira, né? E a gente está falando de 1972, a gente está saindo de uma ditadura, né? E essa liberdade de criar a partir de coisas tão, né? A gente pode pensar numa arte pôvera, né? De materiais tão pobres, né? Como a bobina da máquina, que vai se alterando e utilizando papéis mais nobres, como um verger, ou como papéis de outra categoria, de outra origem, com cores muito fortes. Não se usava muita cor. Essas caixas, eu falei agora que ele passa a usar cor nos anos 80, porque ele passa a pintar. Eu pensei muito na questão da pintura dos objetos, mas essas caixas tinham cor já, muita cor. Nessas caixas que se mexem, né, por exemplo. Nessa daqui, a gente tem vermelho, amarelo e laranja. Então, tinha cor, já tinha cor, né? Eu falei uma coisa que eu venho reproduzindo já há algum tempo, que é essa questão de que a cor entrou na pintura. Mas é porque a pintura, a partir da que fica mais presente na obra do Paulo, são as telas costuradas, que são as que chamam maior atenção, que são de uma outra origem, né? Que é da origem familiar do Paulo. A mãe do Paulo era costureira no subúrbio carioca. E o Paulo tem contato com a máquina de costura desde criança, e dos tecidos, e da forma de usar. Então, o próprio material que ele vai usar ali naquele momento também, no início dos anos 70, junto, que isso é paralelo, né? As caixas, as armagens, os desmóveis acontecem paralelamente junto com as telas costuradas, né? Então, ele vai usar também material que a mãe usava para fazer gola de camisa masculina, que é uma espécie de entretela engomada, que é o que dá a forma para a gola. Ele passa a usar aquilo, ele usa tanto esse tecido dentro das caixas, como ele vai usar esses tecidos nas telas também. Então, o que interessa para o Paulo era o material, né? Esse material, esse manuseio. Ele não tinha essa formação de pintor. Ele não fez escola de belas artes, não fez nenhum curso que desse a ele essa habilidade ou essa intimidade de métier com a pintura, né? Não tinha. Mas ele foi, na medida que ele foi mexendo com os papéis foram chegando, né? O papel naquela época, a gente tinha uma certa dificuldade de importação de material. Você não tinha tinta importada, não tinha papel importado, você não tinha essas coisas aqui no final dos anos 60. Dos anos 70, né? Isso tudo tinha que vir através, ou alguém trazia, ou você viajava e trazia. Não era uma coisa que você encontrava numa loja, comprava, né?
Então, eu acho que esse acesso foi dado a ele na medida que ele foi viajando. Roberto foi morar na França, enfim. E os papéis eram coloridos, ele usava cor. Mas ele usava cor de uma forma, não como ele usava na pintura, que ele restringiu a palheta. Aqui ele usava todas as cores que vinham. Só fazia organizações diferentes, né? Harmonias diferentes dentro das caixas, usando a mistura das cores. As caixas que foram reeditadas pós-mortem foram feitas com o material que foi encontrado no ateliê do Paulo. O resto do material que ainda tinha, porque esse tipo de material, por exemplo, essas fitas metalóides, elas não existem mais. Mesmo as caixas que foram reeditadas com o material original. A única coisa que não é original é o acrílico, né? Que é um material que, na verdade, seria, entre aspas, a moldura do trabalho, né? O acrílico era um material de época. É um material que surge no final dos anos 60, no início dos anos 70, e que vários artistas vão usar. O Gershman vai usar acrílico, o Roberto Pontual vai usar acrílico, o Roberto Pontual. O Osmar Dillon vai usar acrílico. Nos Estados Unidos se usava, em Nova York, era um boom de artistas usando acrílico. E o Paulo vai usar acrílico como fazendo caixas, né? Tanto que hoje, num restauro, se você quebra uma caixa, né? Quer dizer, a gente tem um grupo que foi formado na Fundação Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, para pesquisar, junto com uma equipe que veio do Museu Reina Sofia, quais eram as ações possíveis no restauro de obras do Paulo. Você tem uma caixa de época, essa caixa quebra, porque o acrílico é o material que vai deteriorando. Ele vai cristalizando, você guarda esse acrílico dentro de uma caixa, né, de um container. Quando você abre, você sente o cheiro da substância que forma o acrílico, porque ele vai evaporando, ele vai emanando uma substância, porque ele vai se dissolvendo ao longo do tempo, assim como se fala que o plástico também se dissolve, que a gente está comendo plástico, porque, claro, você põe a água, está dentro do plástico. Se o plástico se dissolve, a gente está bebendo plástico junto. Então, você pode, sob um ponto de vista do restauro e da conservação, substituir esse acrílico. Porque esse acrílico ele é a mesma matéria-prima do mesmo tamanho, ele só não é o acrílico original, da mesma época, né? Mas você pode encontrar um acrílico idêntico. Agora, as fitas você já não encontra mais. Não existe no mercado, não existe mais essa produção desse material que o Paulo comprava em rolo de fita. Isso não existe mais. O papel você vai encontrar, porque aí é um papel importado, você vai encontrar alguma coisa, mas não mais do que isso. Então, Então, a gente falou hoje um pouco, na verdade, sobre a obra do Paulo, abrangendo duas séries específicas do trabalho do Paulo, que vocês podem encontrar algumas delas no Instituto Cultural Gilberto Chateaubriand, em São Paulo, em Porto Ferreira. Numa próxima oportunidade, a gente vai apresentar outros trabalhos do Paulo. Até a próxima. Esperamos vocês no Instituto Cultural Gilberto Chateaubriand para ver pessoalmente as obras de Paulo Roberto Leal. Obrigado.